Nesse episódio, a gente vai falar um pouco das características de um bom líder, a diferença entre líder e chefe e muito mais. Então, bora para o vídeo. Fala, galera, beleza? Bruno mais uma vez aqui, Mestre Cleiton. Felicidade ou não? Sempre, né? Pura. Explodindo, lógico. Sempre. Coração mil. Episódio número 8. Se não perdeu a conta, terceiro ano. Pô, vamos pra cima, hein? Da hora. Hoje é um convidado que manja muito desse tema, o mestre Marlon. E aí, Marlon, beleza? Fala, galera. Beleza aí? Obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Massa demais. A gente que agradece ter aceitado. Conteúdo de graça, né? Porque não tem dinheiro para pagar. É isso. Faz um cursinho. Ô, Marlon, nós estamos aqui há 3 anos estudando sem pagar nada. Porque nós chamamos a galera que manja bastante, tira nossas dúvidas e boa. Cara, é o melhor esquema, é o melhor negócio, cara. E você sabe que eu comecei a fazer isso na pandemia também, com 2 amigos aqui. Aí a gente migrou para as lives, a gente tá para voltar agora a fazer podcast. Mas é isso também, cara. Você convida uma galera aí que manja pra caramba dos assuntos e se aprende com eles. Legal, a gente compartilha conteúdo, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha, sim, cara. Eu acho que é um meio de comunicação hoje, talvez um dos mais utilizados, né? Eu, pelo menos, escuto pra caramba. Ouvir um podcast correndo, andando de bike. Então, é um negócio... Carro, né? Hoje poucas pessoas ouvem música. Podcast virou sucesso, né? Sim. Vim trabalhar a pé, né, Cleitão? Trabalhar a pé. Esse mês você tá louquinho para ganhar o prêmio, né? Eu já ganhei, cara. Nós fizemos uma campanha aqui do MBM Fit. Aí a galera tinha que vir trampar a pé, de bike, sabe? Aí o Bruno tá todo feliz aqui porque ficou em primeiro lugar. De novo, né? Sim. Ninguém mais fez nada, então, né? Só foi o Bruno. Só tinha eu, mano. Só nós dois participando. Muito massa, muito massa. Mas vamos lá. Bora lá. Ô, Marlon, fala um pouquinho de você, cara, da sua carreira, o que você curte. As recomendações são boas, né? A Mari falou muito bem. Dele. Mari é uma pessoa muito querida. Pô, feliz demais pela indicação, muito legal de ter encontrado vocês aí, cara. Bom, eu sou hoje um executivo de uma multinacional chamada CIT, tem como base aqui a matriz em Campinas, hoje uma empresa global, recentemente abriu capital na Bolsa de Nova York. Temos aí como carro-chave, né, dos nossos serviços a transformação digital. CIT é uma empresa que nasceu em 95, cara, e eu tô há 12 anos nela. Eu sou formado em computação, entrei na CIT como um programador, mas eu não curtia muito essa parada de programação, não. Eu curtia a área de TI, sempre me identifiquei como um cara meio nerd, não tão nerd como os nerds que tem na área de TI, mas eu era nerd, continuo sendo nerd na linha de, curto Star Wars, curto Marvel pra caramba, curto ficção científica e curto toda a parte de tecnologia, né? Mas não tinha paixão pela programação. Então, eu sempre senti um incômodo na minha profissão e por vários momentos eu fiquei perdido. Pô, não sei o que eu faço da vida, cara. Não, me sinto realmente um peixe fora d'água, alguém que, não sei se vou dar certo profissionalmente. Algumas vezes prestes a arrumar minha mala e voltar para minha cidade natal. Eu sou de São Miguel Arcanjo, interior de São Paulo. E nessa minha vinda para a CIT, eu fui apresentado um novo caminho, um caminho de liderança. E o mais louco é que eu não sabia nada de liderança quando o caminho foi me apresentado, né? Eu tinha apesar de não gostar da programação, eu tinha uma base sólida ali, eu tinha um campo de jogo onde eu sabia onde eu pisava, onde eu buscava informações, sabia o que escrever no Google para trazer as respostas, né? E quando me deparei com a oportunidade, a possibilidade de exercer liderança, cara, foi um susto, porque o Google não respondeu as minhas perguntas, né? Do tipo, como liderar uma equipe mais velha, mais tempo de casa do que eu, que está trazendo trabalho, problema, não respondia, não tinha resposta nisso aí. E aí eu tive que me reinventar, né? E eu acho que essa é uma das grandes características, inclusive, da CIT, no qual a CIT, inclusive, ela trabalha muito nos seus líderes, né? A capacidade de se reinventar. Ela traz, sem mesmo saber dessa habilidade
eu fiz esse movimento, me reinventei, eu fui buscar conhecimento, fui buscar autoconhecimento, fui buscar treinamento para poder me desenvolver e conhecer mais liderança, e eu fui construindo a minha carreira em cima disso. Hoje eu estou como head, né, de uma área que tem como foco desenvolver líderes aqui na empresa, né? E hoje eu atuo, lidero essa área de forma global. Então, eu tenho uma paixão por esse tema, cara, porque eu costumo dizer que eu enxergo a liderança de uma perspectiva um pouco diferente do que o mercado enxerga. Eu tenho hoje uma visão muito mais voltada ao ser humano, ao autoconhecimento. O pessoal que trabalha comigo usa uma metáfora, né, que a gente olha para a lógica do ser humano antes de olhar para a linguagem do ser humano, né? Então é mais ou menos uma analogia à programação. Para você aprender a programar, você precisa aprender a lógica de programação antes de aprender uma linguagem de programação. E é mais ou menos o que a gente faz hoje com pessoas, né, com os líderes. A gente ensina a lógica do ser humano para eles antes de ensinar eles a liderarem. Liderança é apenas um resultado de todo um arsenal de conhecimento, de autoconhecimento que você, como líder, deve se preparar para conhecer. Então, resumo muito rápido aí, esse sou eu, né? E me aventurei em vários campos na CIT, tive a oportunidade de morar fora do Brasil pela empresa, morei na China pela empresa, morei nos Estados Unidos pela empresa, diversas experiências bem legais aqui, cara. Legal, hein? E, cara, você falou um negócio legal, né? A gente lida com pessoas, né? A gente lida com gente, né? Aquela liderança, pelo menos do meu ponto de vista, né? Autoritária que a gente tinha antes, né? Que é aquela visão autoritária de chefe, mandão, e chega de manhã, dita as regras e coloca as tarefas num papelzinho em cima da mesa, já não existe mais, né? Isso, pelo menos do meu ponto de vista, isso é passado, né? A gente precisa conviver próximo das pessoas, conhecer as pessoas, saber com quem a gente trabalha, se tem filho, do que gosta, os dias de bom ou mau humor. Eu acho que a gente consegue levar uma vida saudável no nosso dia a dia, no trabalho, né? Eu diria para você que não deveria existir mais, mas ainda existe. Muitas vezes eu e o pessoal que trabalha comigo, a gente meio que tem que ser tipo Ghostbusters, sabe? Tem que caçar esses líderes aí e tentar converter eles, né? Vamos lá, irmão, converte aqui, chega dessa pegada sua aí de querer empurrar. Mas, do mesmo eu falo brincando assim, mas sim, gente, existe muita empresa ainda, empresas poderosas no mercado, onde esse formato ele é real ainda, do comando e controle, né? Esse formato ainda é real. Por quê? Porque existe toda uma experiência acumulada de anos. E dentro da nossa cabeça, do nosso mindset, tem algo que faz parte do nosso sistema de aprendizagem, que é o reforço. Então, essas pessoas que utilizavam do comando e controle, da força, né, da punição para liderar, em algum momento elas receberam algum reforço positivo pela atitude delas. E isso enraiza na nossa mente e o comando é sempre assim, pô, isso funciona, isso funciona, isso funciona. Então, ressignificar, mudar esse hábito é um trabalho que não é da noite para o dia. Você precisa criar condições para as pessoas encontrarem motivação, engajamento e até ganhos, né, em adotar um novo formato. O que geralmente acontece, galera? O formato mais colaborativo, que é o que a gente hoje vê nascendo e obviamente está nas mídias, as empresas, a geração mais nova já começa a vir formatada nesse jeito mais colaborativo, com elas o jeito comando e controle não funciona. Né? Tentar ser comando e controle com as gerações mais novas, elas pedem para sair e vão para uma startup. Então, essa é a visão que o líder precisa ter na empresa. Né? Hoje o mercado ele é muito atrativo, principalmente na área de tecnologia. Né? A pandemia ela trouxe com ela a possibilidade das pessoas trabalharem em qualquer lugar do mundo. Então, empresas contratam jovens aí, programadores, para trabalhar na Califórnia, para trabalhar na Austrália, aqui do Brasil, ganhando em dólar. Então, hoje o mercado é muito atrativo. O líder que ele ainda prega esse modelo de punição, de controle, ele perde as pessoas rapidamente. Então, a gente precisa compreender, né, e tentar, muitas vezes, ajudar esses líderes a encontrarem um caminho novo de fazer essa liderança, né, um caminho que seja mais viável. E o que acontece, que eu ia falar para vocês, é que esse jeitão de comando e controle é mais rápido.
É muito mais rápido. Se eu estou numa posição de liderança e eu quero que as coisas aconteçam, eu chego e desço para as pessoas. Faz assim, faz assado, porque eu sei que funciona. Só que tem um problema, não gera aprendizado nas pessoas. E pessoas que não recebem esse aprendizado, a tendência delas é o quê? É de ficarem no nível de incompetência. Então, o tempo todo elas vão voltar para mim e perguntar, mas aí, como é que eu faço? Porque eu estou condicionando essas pessoas a esse movimento. E aí, como é que eu faço? Eu sempre gosto de trazer a analogia de liderança com a analogia de paternidade. Não sei se vocês são pais ou não. Eu sou pai de uma menina de 4 anos e é muito parecido, né, esse movimento de você liderar um time e uma criança, porque se você não dá autonomia para essa criança errar, ela cria uma dependência extrema em você, porque ela está descobrindo o mundo. E com o time é a mesma coisa. Então, o time precisa ter liberdade de errar. E quando eles erram, o líder precisa ter a capacidade de acolher esses erros. Caso contrário, a gente não gera um aprendizado. E aí, o que é o grande problema disso? Que existe aqui na CIT, eu falo sobre a matemática, a engenharia da liderança. Então, qual que é a matemática disso tudo? O que isso acarreta no líder? Um líder que ele mantém as pessoas num nível de incompetência, o que vai acontecer? Com o tempo, esse líder começa a acumular problema dos outros para ele. E uma vez que eu estou acumulando problemas para mim, eu vou entrar em sobrecarga. Essa sobrecarga vai virar o quê? Vai virar um burnout, vai virar uma depressão, vai virar um estresse aí, e eu vou surtar. Então, esse é o grande ponto, é isso que a gente precisa estar atento, né? Que, ok, pode ser o caminho mais rápido, porque você aprendeu isso, mas tem aquela velha e boa metáfora, né? A estratégia que o time utilizou para chegar nas semifinais ou na final não vai tornar os campeão. Então, é preciso renovar isso aí sempre, saber que conforme a gente muda os ciclos, as gerações, a gente precisa trazer novas atitudes, novas formas de liderar também. E essa é uma herança forte que eu tenho aqui na CIT, porque a CIT veio se transformando nessa jornada toda de 95 para cá. Uma empresa que mudou de um jeito mais controlador, de fábrica de software, uma empresa hoje que gera valor através do trabalho de transformação digital para os seus clientes. E para o cliente receber uma oferta de transformação digital, esse cliente precisa estar aberto e disposto a mudar a forma de liderança também, para poder dar conta dessa nova proposta. Então, esse é um pouco do que acontece. Não, show de bola. Cara, eu acho que em resumo, eu resumo essa sua fala no seguinte: quando a gente dá uma ordem, a gente usa do poder, né? Então, assim, ó, resolve essa porra aí, porque eu tô mandando. E aí, às vezes, a pessoa que você está conversando, eu falo muito isso com o Bruno aqui, né? Cara, às vezes você está falando um negócio com um cara que não faz o menor sentido. Mas porque você é líder e usa do poder, ele vai executar aquilo. E se você usa da forma que a gente faz aqui, né, que é mais... Cara, no esquema mesmo de, ó, tô falando um negócio para você, o que você acha? Não, cara, eu acho que você está errado e a gente tem que fazer assim, assim, assim. E aí você torna as pessoas dependentes sempre da sua ordem, né? E deixa você meio que inibe a pessoa de dar a opinião dela ou fazer algo muito melhor que você pensava, né? Você trava ela a crescer, né? Você trava ela a colocar para fora, coisa que talvez você nem imaginava que ela pudesse fazer. Você trava ela a crescer, você retém conhecimento que você poderia compartilhar e vai cair no que o Marlon falou, né? Uma hora vai explodir para quem? Para o seu lado. Sim. Então, quem se ferra é você de ser assim, né? Mas vamos lá. O que mais que temos aí, Brunão? O Marlon, existe diferença entre líder e chefe? Isso é boa, hein? Pô, essa é clichê, né? Existe sim, cara. E acho que a gente precisa, inclusive, esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui também, né? Desmistificar a palavra liderança. Ainda existe um mistério gigantesco sobre o termo, o que é ser líder, e confunde-se com gestor, e confunde-se com uma série de coisas. Mas liderança nada mais é que aquela pessoa que ela está ali disposta a guiar, né? A guiar um determinado grupo de pessoas para um propósito comum. Mas isso vai além, e esse é um ponto interessante. Liderança hoje, ela extravasa simplesmente ter uma posição onde eu exerço liderança para uma equipe, que é o mais comum, né? Tem líderes aqui, líderes de equipe. A gente trata a liderança hoje como uma atitude que todo colaborador deve ter, deve desenvolver. Então, não importa se a pessoa é um estagiário ou se ela é um diretor da empresa.
ela precisa aprender a desenvolver essa atitude de liderança. Se eu estou numa posição de líder, essa atitude, ela se torna um movimento onde eu contribuo para outras pessoas crescerem. Se eu estou numa posição onde eu não sou líder, essa atitude torna-se uma força de protagonismo, onde eu lidero o quê? A minha carreira. E esse é um grande ponto de evolução das empresas, tornar as pessoas conscientes que elas são protagonistas da carreira delas. Porque, caso contrário, fica o mimimi, o chororô, e sempre coloco a culpa e a dependência no meu líder também. Ah, porque eu não recebo aumento. Eu acordei aí, não tem aumento, cara. Fui na empresa, pô, e as pessoas ainda acham que a empresa acorda e fala, pô, hoje eu acordei feliz, hoje eu vou promover 120 pessoas aqui. Pô, se mexe, né? Demonstra teu interesse, demonstra teu posicionamento, demonstra por que você merece isso, quais são as evidências, quais são os resultados. Então, esse protagonismo vem da atitude de liderança. Então, qualquer pessoa precisa compreender que liderança é uma atitude necessária de ser desenvolvida em qualquer contexto profissional. Porque dessa forma, eu me torno responsável pelas minhas ações. E esse é um ponto muito importante, né? As pessoas tendem a entrar no que a gente chama do triângulo drama, né? Onde eu me vitimizo, onde eu busco sempre um vilão, uma vilã, ou um herói, uma heroína. E a gente fica nesse ciclo maluco aí, sempre um retroalimentando o outro. E o vitimismo, ele não faz uma carreira se movimentar, né? O que faz uma carreira se movimentar é o oposto disso, que é o protagonismo, né? A pessoa, ela se responsabiliza pelos resultados positivos ou negativos que acontecem no dia dela. E, ó, é responsabilização, não é culpa. E é uma diferença muito grande em relação a isso. A tendência, muitas vezes, as pessoas vão falar, então quer dizer que a culpa é minha? Não, a culpa não é tua. A responsabilidade é tua. O crescimento da tua carreira, da tua jornada, depende da quanto que você se responsabiliza por isso. Então, as pessoas, quando a gente fala que o líder precisa abrir um campo de espaço para as pessoas poderem errar, esse erro precisa também trazer o senso de responsabilidade de dono da pessoa que está executando. De chegar e falar assim, pô, eu errei aqui, não rolou, não deu certo. Eu me responsabilizo pelo feedback. Bora lá, aprendo com o meu erro e sigo em frente. Então, é uma mudança de mindset, né? A palavrinha forte do momento também, que tem que acontecer tanto em quem está na posição e também quem precisa ter a disposição de liderar. Muito bem. Ô, Marlon, você acha que tem uma... Eu acho que não, né? Eu acho que é mais isso que você falou mesmo eu dou bastante exemplo aqui para o pessoal do hipopótamo. O hipopótamo e o Bruno, você vê que eles são cheinhos, né? Falou magrinho. Olha o bullying rolando aí, olha o bullying. Ah, eu vou processar de gordofobia, deixa aí. Mas eu falo que a gente consegue enxergar só o hipopótamo que está acima da água, né? Os outros hipopótamos a gente não consegue ver e os lagos estão cheios de hipopótamos. Aí eu falo para a galera, coloca a cabeça para fora e chacoalha a orelhinha, né? Para a gente saber que você está se destacando, que você quer fazer alguma coisa. Nesse contexto, você acha que tem uma fórmula de, cara, olha, esse cara é líder? É uma fórmula para se tornar líder? Essa é uma pergunta legal. Cara, eu não acho que as pessoas nascem com um gene ou com atitude de líder e quem não nasce não pode ser líder. Essa é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida. Existe o quê? Alguns indivíduos, inclusive a gente consegue ver isso por meio de um assessment, alguns indivíduos têm uma predisposição a mais do que outros para a liderança, porque existe uma força no ser humano que chama-se liderança. Aliás, nós temos 24 forças que são universais, todo mundo tem 24 forças, tá? Uma dessas forças chama-se liderança. E algumas pessoas têm essa força entre as suas 5 primeiras, a outras vão ter ali mais para o meio, outras para o final. Então, aquelas que têm essa força mais para cima, entre as 5 primeiras, têm uma predisposição a mais em liderar. Mas não significa que as outras não possam. Eu, por exemplo, no meu mapeamento de forças, a liderança está ali em 15º lugar. E eu nunca deixei de exercer liderança. Então, não é um impeditivo. Existe uma predisposição para algumas pessoas e para outras, você precisa encontrar o teu estilo de liderança.
eu tenho um estilo de liderança que se diverge de muitas pessoas, inclusive, né? Eu sou um cara que eu trago muito a liderança para o lado do humor, para a criatividade, para a inteligência social, né? Para questões de energia, vitalidade, eu sou um cara de muita energia. Então, esse é meu estilo de liderança. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu sou esse cara, gesticulo, né? Eu, falo alto, gosto de chacoalhar as pessoas, cutucar, provocar, vamos lá, desafio. Então, esse é meu estilo de liderança, né? Que eu fui aprendendo e construindo com o tempo, né? Que funcionam para mim, que me dá energia e motivação. Então, não acredito. Aliás, acho que todo mundo pode exercer o papel de liderança, né? Esse é uma coisa muito bacana. Mas, obviamente, tem pessoas que não curtem, não não curto isso aí, eu curto executar. Eu gosto que alguém esteja sempre ali me orientando, eu gosto da execução. Tá tudo certo também, mas nada impede essa pessoa de liderar em algum momento. Legal. Top. Ô Marlon, e tem, assim, umas características especiais, assim, de um bom líder? Umas características que se destacam? Tem, cara. Inclusive, acho que eu respondi essa pergunta na minha caixinha do Instagram no domingo, se não me engano. Ontem foi domingo? Foi ontem, né? Foi no domingo, foi ontem. Cara, acho que flexibilidade é um ponto muito forte, né? E a flexibilidade no sentido do que eu falei para vocês, essa capacidade de se reinventar. Isso é muito importante para o líder. Principalmente por quê? Porque ele vai estar sempre lidando com pessoas, cara. Então, se você não tem essa capacidade de se reinventar, porque o ser humano ele é diferente. O ser humano ele dorme e acorda diferente. Então, eu tenho que estar sempre nessa sintonia, né, de flexibilização, de acompanhar o mindset, os valores das pessoas. Então, a flexibilidade é um ponto muito importante. Um outro ponto muito importante é a questão dessa mentalidade ágil, né? Daí eu estou falando um pouquinho mais uma característica do líder hoje, do mundo tecnológico, né? Uma mentalidade ágil, né? De geração de valor, né? O líder está olhando para a sua equipe e pensando como é que a gente gera valor para os nossos clientes, para os nossos times. Uma outra coisa que é extremamente importante, que eu, inclusive, realizo mentorias nisso aí, que eu acho que é um assunto de muita urgência na liderança, que é a segurança psicológica. Como é que um líder ele consegue criar ambientes seguros para as pessoas se sentirem amparadas emocionalmente? O burnout tornou-se um problema aí agora com causas trabalhistas, né, inclusive. Então, eu como líder preciso estar atento aos sinais de fumaça, a compreender como é que as minhas pessoas elas podem estar melhores emocionalmente fazendo o que elas têm que fazer. Sabe por quê? Porque ninguém consegue performar se não existir essa segurança no contexto que as pessoas estão. E segurança psicológica, gente, tem a ver com o fato de eu pertencer, eu ter o senso de pertencimento naquele local que eu trabalho. Se vocês me chamam para trabalhar na empresa de vocês, e aí passa 1 mês, 2 meses, vocês falam, Marlon, tem que fazer isso aqui, cara, entrega, isso aqui tem que ser entregue, não está rolando. Só que se não foi feito um trabalho de pertencimento, de incluir o Marlon nessa cultura que vocês vivem hoje, eu dificilmente vou conseguir entregar algo. Porque essas são fases que o ser humano necessita para poder ser desafiado. Eu não consigo desafiar e tirar alguém daquele movimento, daquela famosa zona de conforto, sem que a pessoa se sinta confortável ou pertencente para poder fazer um movimento novo. Então, o líder precisa conhecer, ele precisa ter essa capacidade hoje de criar ambientes seguros. Um líder precisa também conhecer dos valores das pessoas. Esse é um ponto, talvez, para mim, fosse listar aqui o número 1. Um líder que não conhece os valores das suas pessoas, ele dificilmente vai conseguir engajar essa equipe. Vai conseguir elevar o nível de entrega dessas pessoas. Porque os nossos valores individuais, os valores de vocês, por exemplo, nós temos de 3 a 5 valores aí que direcionam as nossas decisões diariamente. Se eu conheço os seus valores, o que eu faço? Eu tenho condição de ter mais consciência sobre os limites, os seus limites. Então, eu não vou te ofender. Não vou fazer bullying com você, porque eu conheço os seus valores.
Então, esse é um ponto muito importante. A gente fala hoje sobre o mundo aí, né, da diversidade, um outro tema muito importante nas empresas hoje, nas agendas dos grandes executivos. E a diversidade é sobre respeito. É sobre você aprender a respeitar a pessoa como ela é. O jeito que ela acredita que é melhor para ela. E esse é um ponto muito importante da liderança, galera. Os líderes voltados ao comando e controle, eles têm como movimento querer fazer no modelo de mundo deles. O meu modelo é correto, o meu jeito é certo. E eu esqueço de olhar para o outro, de entender o que é certo para você. Eu estava falando hoje para minhas pessoas na mentoria de manhã que as pessoas vivem nos ofertando convites. Então elas falam, eu não gosto disso. Aí, muitas vezes, o líder fala, tem que gostar sim, porque aqui as coisas funcionam desse jeito. Mas tem um convite aí. Um convite de qual que é o convite? De você fazer uma nova pergunta. E a pergunta é, o que é que você gosta, então? Sacou? Você aprende com as pessoas, ela vai trazer à tona os valores dela. E aí você consegue moldar uma linguagem, uma comunicação muito mais poderosa. Esse é um ponto extremamente necessário na liderança. E eu diria que, além do respeito, essa capacidade de comunicação também, né? De você se comunicar com as pessoas de uma forma transparente, né? Que você consiga passar feedback para que as pessoas possam crescer. Hoje a gente vê a dificuldade que as organizações têm em trabalhar com feedback. Feedback é o que menos acontece. O que mais acontece é o feedback e o floresback, ou seja, nenhum dessas duas paradas funciona. Um só, você só fica rodopiando com a pessoa e o outro você afunda a pessoa mais ainda. Então, o feedback ele tem uma função muito específica, que é crescimento. Crescimento. Ah, Marlon, mas não existe feedback negativo? Existe. Feedback negativo ele é feito para poder fazer o quê? Uma correção. É tirar a pessoa de um buraco, colocar de novo numa posição que ela consiga performar. E o feedback positivo é para você jogar a pessoa mais para cima ainda. Então, esse é um movimento que o líder precisa ser capaz de compreender, né? Essa agilidade, flexibilidade, conhecer de valores, conhecer de segurança psicológica, ter uma boa comunicação com o teu time. Eu diria, eu destacaria. E, obviamente, um ponto é, ele precisa criar um senso de propósito com a equipe. Para onde nós estamos navegando. Caso contrário, todo mundo vai mirar numa direção, né, diferente e aí Deus nos acuda. Então, o líder precisa ser essa figura, porque o trem sair do trilho é normal. Então, o líder precisa vir com essa capacidade dele de, opa, peraí, tá saindo, vamos voltar para cá. Aqui é o caminho, né? Então, essas são algumas das habilidades que eu destaco aqui de um líder, que para mim faz muito sentido. Muito bem. Vou parar de zoar o Bruno agora. Vai. Você vai me processar, né, Bruno? Depois ele vai reclamar que eu não estou dando resultado. Se o Bruno aparecer amanhã aí, você já fica preocupado, hein? Vai dar ruim. Vou pegar testado. Mas assim, de verdade, ó, as nossas zoeiras aqui são saudáveis porque a gente se conhece, né? Mas vocês conhecem os valores um dos outros, do outro, né? E os limites. Então, isso é uma coisa leve. Sim, eu já até dormi no mesmo quarto que o Bruno, agarradinho. Tá vendo? Tá batizado, então, tá tudo certo. Me ama, cara, me ama. Mas esse esquema de valores e a equipe se sentir confortável com o líder, sabe, seguro. Cara, eu me lembro de um caso que acho que você já estava aqui, né, Bruno? Nós contratamos uma telefonia e, cara, pensa num caos o atendimento, um caos para implantar o sistema. Eu falei, cara, não é possível, essa empresa atende grandes empresas. Eu vou lá, peguei o carro, fui falar com o dono. Cara, ele dava murro na mesa. Ele dava murro na mesa e ele gritava com o funcionário, desligava o telefone na cara de cliente. Falei, cara, eu entendi por que o suporte dele, porque que a equipe dele é assim. A equipe dele é o espelho dele. Manja. Falei, o que nós fizemos? Falei, cara, cancela, porque esse cara vai transformar a nossa vida num inferno. E a equipe toda era rude, era brava, era agitado. E aí eu conheci o dono, falei, cara, tá aí a explicação. O ambiente de trabalho. O ambiente do cara era um caos. Era um caos. Por isso que eu te zoo, porque eu sou legal com você, sou seu amigo. O que mais, Bruno? Ô, Marlon, vocês ficaram home office aí 2 anos, é isso? Um ano e meio? Né? 2 anos, cara. 2 anos.
Você encontrou alguma dificuldade de comunicação com o pessoal? Falava A, entendia B ou não? Foi de boa no Cara, início? essa é uma pergunta muito legal, porque até assim, até semana passada as pessoas estavam perguntando e perguntam, né? E inclusive eu vi durante a pandemia o tanto de curso que nasceu, né? Como liderar em tempos remotos, né? E acho que para muita gente, com certeza, é um novo mundo, né? Por exemplo, se a gente pensar nas escolas, professores que não tinham contato com a tecnologia e de repente eles tiveram que começar a dar aula via um Zoom, via um Teams, via aí um Google Meeting, né? Eu falei em nome de 3 empresas, espero que vocês estejam recebendo patrocínio delas aqui, porque senão... Não, aqui não tem coisa, Podia. coisa que funciona, pode falar. Quando a gente estava gravando nosso podcast, a gente falava o nome de cerveja e falava assim, pô, galera da cerveja, patrocina a gente, é a quinta vez que a gente Mas, ó, é muito interessante. Então, assim, existe, obviamente, uma dificuldade das pessoas que não têm essa convivência com a liderança. Porém, uma vez que você está de frente do computador e você está com a pessoa ali na possibilidade dela abrir a câmera, você está com o ser humano, você está enxergando, né? Então, o tratamento, a tratativa, a integração, ela é a mesma, porque a gente utiliza do veículo da comunicação. E, ó, a comunicação, ela é não verbal e verbal. É o corpo falando e a linguagem, as palavras, né? Então, isso compõe a comunicação. Então, através disso, a gente consegue se relacionar. Para mim, Marlon, nunca foi um problema o virtual, né, o online, nunca foi um problema. Mas eu vi uma série de pessoas que sofreu muito com isso, e também devido a algumas situações, né? Quando a pandemia chegou, muita gente estava despreparada, inclusive, de ter um lugar na tua casa para trabalhar. Então, muita gente se sentia, inclusive, com vergonha de ligar a câmera e mostrar a sua casa, de repente em reforma, ou estou num quarto, e no quarto tem meu guarda-roupa aberto, e criança passando, né, e tudo mais. Então, as pessoas faziam muita reunião só com a voz, câmera desligada. Aí, eu confesso que é um pouco mais difícil de você se relacionar com as pessoas, né? Então, geralmente, o que eu costumo dizer para as pessoas? Se está no momento está conhecendo alguém, que é novidade ainda, se aquele momento não é propício para a pessoa ligar a câmera, tenta combinar com ela um outro momento. Porque essa visualização ela é importante para criar laços, né? Para a gente poder ter uma aproximação, ter um rapport ali entre as pessoas. Caso não dê, remarca, né? Até que seja possível para poder ter realmente essa integração. É muito legal que essa semana que passou aqui as pessoas começaram a voltar um pouco mais de volume na empresa. E a alegria, a felicidade, a galera se abraçando e o contato físico. O ser humano precisa disso, né? Não dá para viver 100% do tempo da tua vida 100% online. Você precisa ter esses momentos de se encontrar, né? Eu tô na empresa aqui nesse momento, né? Eu fiquei aqui esperando para fazer a gravação e, pô, eu gosto pra caramba de vir para cá, de ver uma pessoa ou outra zanzando por aqui. A pandemia foi tão louca, cara, que, assim, chegou um momento que eu não conseguia mais ficar em casa. Eu tinha meu canto para trabalhar, mas não conseguia ficar mais em casa. Eu comecei a fazer home office nas padarias, então eu comecei a fazer tour de padaria. Aí eu conseguia ver as pessoas, sabe? Pessoas circulando, né? Ficava de máscara no canto lá, mas, pô, pegava um café, né? Comia alguma coisa diferente ali, e só isso já dava um alívio. Mas, na minha visão, não difere, tá? Mas eu acho que você precisa treinar a comunicação. Treinar e estar presente. Qual que é a dificuldade do ser humano, gente? Estar presente. Tem tantas interferências acontecendo nesse momento. Você tem chat pulando, WhatsApp pingando, o seu celular, o seu iPad, o relógio, o smartwatch que avisa que está na hora disso aqui, que você precisa tomar mais 3 copos de água, né? E você fez somente 5.000 passos, tem mais 3.000 para você dar ainda hoje. E, cara, a gente não está presente. Então, a maior dificuldade da liderança remota é você não estar presente para o teu time. Então, assim, se você está trabalhando numa reunião aqui, primeira dica, pô, abra a câmera, se tiver tudo certo, né? E esteja vestido, porque muitos incidentes aconteceram durante a pandemia de pessoas estarem sem roupa. Então, esteja vestido, né? Esteja, pelo menos, com a parte de cima vestido aí. Pô, tente abrir a câmera para poder se apresentar, se comunicar com as pessoas.
e esteja presente. Deixa as outras coisas de lado, naquele momento, naquela 1 hora, que seja meia hora de reunião, fique ali com as pessoas, né? Interaja com as pessoas, isso é muito importante. A dispersão é muito fácil. Você está numa sala de reunião e você está, né, não está se envolvendo na conversa, você está ali parado, né? Você está ali mexendo o dedo, você está fazendo alguma coisa. Agora você está no remoto, você desliga a câmera, está chata a reunião, pega o celular e começa. Às vezes vou para um joguinho, vou mexer no meu Instagram, LinkedIn, e aí eu saio totalmente fora do rumo, né? E é exatamente nesse momento, galera, da falta de presença, que a tendência do líder dele ir para o comando e controle, para a chefia, é muito maior. Sabe por quê? Porque a chefia e o comando e controle nascem do próprio medo do líder. O medo de não dizer, de não saber dar a resposta certa, o medo de não conseguir ajudar aquela pessoa a resolver o problema dela. Então eu vou e dou um comando naquilo que eu acho que é certo. Porque o movimento oposto disso é pensar junto com as pessoas, é fazer as perguntas certas, é colocar essa pessoa no papel de protagonista. Só que se eu não estou presente, eu não tenho essa condição de fazer esse movimento. Legal. Cara, você falou um negócio que eu aprendi com um cara em 1999. Caramba, cara, tinha nascido. É brincadeira, não tinha nascido, não. Também não tinha nascido, não. Quantos anos você tem, Brunão? Quanto você acha? Nessa cara de 18? 32. 33. Não, quase. Quase. O Marlon deve ter uns 34. 37, cara. 37. E aí, cara... Fala a sua agora. A minha é... 30. Já marcou o médico, né? 39, exatos. 1999, mas eu comecei nessa empresa em 1996 e fiquei lá até 2012. Trabalhei 15 anos na mesma empresa. E esse cara me ensinou, ele foi meu líder do início ao fim. Sempre que eu chegava para falar com ele, ele baixava o note e ficava de frente para mim, colocava o celular do lado e me dava 100% de atenção. E isso eu levei para a vida, cara, que é, se alguém veio falar com você porque é algo importante, né? Quer que você escuta, né? E essa questão de presença é muito importante. Cara, olha que massa, cara, que você está trazendo, o quanto que isso marcou você. Muito importante. Esse é um recado muito massa para quem for ouvir esse podcast depois, se você é líder. Essa experiência que você teve de ter a atenção de alguém, ela marca, cara, marca. E o contrário também é verdadeiro, só que você está levando, você tem uma marca positiva na tua jornada, que provavelmente você consegue, inclusive, utilizar disso. Você tem um exemplo. Mas o contrário também acontece, né? Os líderes carrascos marcam, só que eles machucam. Eles machucam e muitas vezes essas marcas causam as nossas limitações. Esse é o problema. Sim. Eu faço isso, cara, até hoje. Eu também tenho um filho de 4 anos. Inclusive, eu posso te apresentar ele, viu? Porque você tem uma menina. E eu faço isso, cara. Quando eu vou trocar uma ideia com meu moleque, eu ajoelho, olho no olho dele e troco ideia mesmo. E, cara, por quê? Se ele quer falar comigo, ele precisa falar alguma coisa, né? Então, esse negócio, desde 1999, foi muito marcante, cara. E até hoje eu faço isso. Até hoje, às vezes eu chego na sala dele, tá ouvindo Anitta, Backstreet Boys, ele dá pausa. Ele para poder falar. Para ouvir. Baixa o notebook e fala, senta aí, cara, vamos conversar. Você veio aqui e sem marcar horário, hein? Entra e fala e boa, e não tem essa de... Enfim, foi só um desabafo mesmo. Não, é muito legal. Esse é um exemplo, cara, fantástico, né? De um movimento que ele é ecológico para as pessoas. Quando eu falo ecológico é porque você não está ferindo o valor das pessoas, né? Então, isso para mim é a beleza da liderança, né? Essa é a beleza. Tá vendo, Bruno? Você viu? O que mais que nós temos? Ô Marlon, a gente falou aqui algumas características e ficou bem claro para mim. Acho que é uma dificuldade para o líder isso, para quem gosta de ser líder e tem o perfil, que você lida com pessoas, que a gente falou. Cara, imagina, aí eu não sei, a Mari comentou que cada um tem um mentor, algumas pessoas que você dá a mentoria e também recebe feedback dessas pessoas. Cara, e você lida com pessoas o tempo inteiro e pessoas diferentes.
Então, entra a questão da flexibilidade, a questão da mente ágil. Existe o caso, já vou sair do script aqui, mais ou menos. Vou dar uma de Cleito agora. Vai. Existe o caso, tipo assim, a pessoa tá no cargo de líder, no papel de líder, mas ela não gosta e nem tem perfil. E assim, dentro dessa pergunta, existe algum teste que eu possa fazer para saber se eu tenho perfil de líder ou não? Legal. Cara, tem bastante casos, né? Principalmente dentro do contexto de uma empresa de tecnologia, tem muita gente que tem a vibe, né? E o hype da programação mesmo. A galera curte ficar ali na frente do computador, programando e fazendo os códigos, né? E muitas vezes, por uma evolução de carreira, você, por mais que se mantenha na área técnica, você chega em cargos de gerente de arquitetura, né? Você chega a ser um CTO da empresa, a pessoa responsável por toda a questão tecnológica daquele contexto. E é quase que impossível você não ter a necessidade de liderar, né? Porque vão vir outras pessoas abaixo de você que vão precisar aprender com você. Mas existe casos de pessoas que, pô, não curto desenvolver pessoas, não acho que minha vibe, não faço muito bem isso. Tem casos como esse. E aí a gente tenta, muitas vezes, adequar essa pessoa no contexto. Primeiro entender, né? Porque assim, ó, o que eu percebo? A maioria das pessoas que reclamam de cara, que elas não gostam de liderança, é porque falta estratégia. Porque a maioria das pessoas encara a liderança como uma forma intuitiva. E aí, cara, você ficar na intuição, aí você tenta buscar o que vem na hora. E o que vem na hora muitas vezes não resolve o problema, sacou? Então, para mim, liderança tem que ser algo estratégico, embasado por modelos, por estratégia, por ferramentas, né? Então, uma vez que você tem esse arsenal ali, né, te apoiando, é mais fácil, é mais leve, é muito Acho mais. que até cai num ponto também, acho que um pouco de medo, dependendo onde você trabalha. Por exemplo, se eu trabalho nessa empresa que você citou aí da telefonia, que o chefe é autoritário, mandão, tal. E aí, tipo, chega uma oportunidade de eu virar líder, por exemplo. O cara não tem um exemplo de liderança. Ele tem um exemplo de um chefe autoritário. Ele vai pensar, tipo assim, aí cai nos princípios que a gente falou com a Mari, que o card está aqui, ó, aproveita. Que é de você, assim, cara, eu não tenho no meu princípio ser um arrogante ou autoritário que nem esse cara. E aí eu vou virar líder e ter que ser igual esse cara? Exatamente, cara. Aí o cara tem esse exemplo e fala, cara, eu não quero ser líder porque eu tenho que ser um líder igual ele. Exato. Perfeito, perfeito. Esse é um ponto muito importante e poderoso. O líder, ele é o espelho para a equipe. Então, as pessoas vão se espelhar nele. O que dá muitas vezes esse conflito é quando eu vejo e falo, cara, o que o meu líder faz conflita os meus valores pessoais. Eu não sou esse cara que vou humilhar, que vou pisar nas pessoas, que o que importa é só grana e o resto dane-se, né, e vai pro beleléu. Não, eu sou um outro tipo de pessoa. Então, muitas vezes, aquela velha história de que as pessoas não deixam, as empresas deixam a liderança é real, porque o líder, ele vai causar na pessoa o quê? A falta do preenchimento daquelas necessidades que a pessoa tem, né, que são delas. E aí a pessoa tende a não performar daquele jeito, né? Aí eu pego a aversão à liderança. É o que aconteceu no mundo com a palavra coaching, né? O coach, ele ficou deturpado por quê? Porque todo mundo, de uma hora para outra, se tornou coach, e aí não tinha todo o embasamento necessário, o trabalho, ou formação necessária, aí fazia merda, e aí aquelas pessoas que olhavam para o coach, pô, beleza, é assim que o trabalho de coach, aí carimba, né? O ser humano carimba, cara. Mexeu com emoção é cola, grudou. Eu conheço pessoas que você fala coach para ela pipoca o corpo da pessoa. Não pode nem ouvir a palavra coach, porque alguém fez alguma merda, né? É igual o Rinodê, né? Quer ouvir Rinodê, você quer fugir. Então é a mesma coisa, sacou? É o tipo da liderança que confunde as pessoas. Confesso que quando eu estava ainda como um programador na CIT, e me falaram, Marlon, você quer seguir para a carreira técnica ou a de gestão? E eu falei, pô, cara, quando eu olho o que os líderes fazem, ficam preenchendo essas planilhas, pô, é chato pra caramba isso aí, acho que eu vou continuar como programador. Mas isso aí é muito raso, sacou?
Aí eu tive a oportunidade de olhar o que um líder fazia. O cuidado com as pessoas, o desenvolvimento delas, o crescimento, a geração de valor. Aí você fala, cara, esse negócio é legal pra caramba. Mas é quando você começa a ter caminhos. O que eu ofereço para as pessoas que fazem mentoria comigo hoje são caminhos, cara. Tem duas coisas que eu falo. Primeiro é que muitos caminhos levam a Roma, né? Não é só um caminho para chegar na Roma. Mas o segundo ponto é que nem todo veículo leva à Lua. Então tem veículo certo. Então, assim, existem diversas formas de liderar, vários caminhos. Mas não é todo o caminho que transforma você num líder poderoso, num líder ideal, num líder colaborativo. Então precisa ter instrumentação. E o primeiro item que um líder tem que ter muito bem enraizado dentro dele é o autoconhecimento, cara. Por quê? Porque liderança é isso aqui, galera. O líder vai, as pessoas vão. O líder vai, as pessoas vão. Se o líder não consegue fazer esse movimento com ele inicialmente, como é que ele vai fazer isso aqui funcionar? O líder precisa ter capacidade de ir lá, ele vai subir a montanha e falar, agora vem. Vem que dá, galera. E aí ele ajuda a galera a subir. Agora, muito líder inverte. Vai lá, depois você me chama, aqui está tudo certo. Se ninguém morrer, ninguém cair, não faltar ar, eles avisam eu, manda um zap que eu subo. É, e aí, quando eu subo, eu ainda dou cagado na galera. Pô, vocês demoraram pra caramba. Tinha um outro caminho aqui. Né? Pô, tudo isso aí, tudo isso de tempo para entregar isso, para poder, sacou? Esses são os modelos que tem. Então, eu acho que, além da liderança ser uma atitude, e a gente falou da predisposição, você precisa ter essa habilidade com o ser humano. Você precisa aprender a desenvolver. Eu lembro de uma frase de um treinador, cara, muito bacana, um baita de um treinador de pessoas que eu conheci, que ele era dentista, né? Ele também tem um consultório odontológico. E ele falou que na jornada dele, o que fez ele gostar de treinar pessoas é porque na faculdade dele, ele aprendeu tudo sobre dente, mas ele não aprendeu nada sobre gente. Ele falou, cara, o dia que eu saquei que o dente não vai sozinho e senta na cadeira, ele leva um corpão junto com ele, eu precisava saber lidar com esse corpão também. Esse corpão tem um cerebrão aqui que fala um monte de coisa. Então, assim, não é só sobre dente, cara. E para mim isso aí gravou, achei sensacional. Então, muitas vezes, né, os profissionais das mais diversas áreas deveriam entender que tudo tem a ver com gente. E gente tem que a ver com mente. Precisa compreender um pouquinho mais esse funcionamento aqui. Então, liderança, para mim, é um jogo de mindset. É você aprender a orquestrar as estratégias que as pessoas têm aqui dentro, para aquele caminho que a gente quer chegar. E não mexer no problema que ela tem. Porque se eu toco no problema dela, esse problema passa a ser meu. Aí eu vou encher aquela maleta que eu falei para vocês de problema que uma hora estoura. Então é menos sobre tocar no problema das pessoas e mais sobre aprender a observar as estratégias aqui dentro. Então o Marlon tem um problema. Eu posso escolher falar, Marlon, faz assim, faz assado. Ou posso falar, Marlon, quais são os caminhos que você conhece para resolver esse problema? Marlon, o que você acredita que dá para ser feito? Quem que você conhece que já resolveu o problema desse nível? Então, eu vou aqui, ao invés de aqui. E desse jeito, quem cresce é o liderado. Sacou? Sim. Nesse exemplo, assim, já vi várias imagens no LinkedIn, Instagram, que eles diferenciam o chefe do líder. Assim, o chefe é o cara que manda e só manda e sai fora. E o líder é o cara que está junto com o time, se deu bosta, ele está junto, se deu tudo certo, ele está junto, eles vão tudo junto, igual o exemplo que você falou, né? O cara vai aqui e o time vai atrás. E o chefe é aquele cara que só manda e fala, se vira, se exploda lá. Resolve. Resolve. E por que você demorou e não resolveu? Muito bom. O chefe utiliza muito da punição, né? É mais ou menos a doutrina de antigamente, né? Até a questão da educação de filhos, né? É sempre da punição, né? Usa punição para tudo, você envolve punição até na religião, né? Deus vai castigar, aí você imagina Deus jogando um trovãozão no você ali, né? Arrebentando você, porque você... Então, era um modelo punitivo antes que a educação como um todo exigia, e que as organizações ainda, em alguns lugares, mantêm isso, né? Por medo. Por medo. É o medo que segura as pessoas de evoluírem para um outro nível. Porque, querendo ou não,
o movimento de controlar as pessoas me causa uma segurança falsa. Eu me sinto bem, porque eu coloco as pessoas ao redor de uma muralha, então eu mantenho elas aqui, sob o meu controle. Mas tem alguém faz uma de conseguir olhar para cima, vaza, porque não sustenta, tem outras maneiras de, né, outras abordagens muito mais ecológicas. Eu tive um líder assim. Aí eu passava por baixo da perna dele e falava com o de cima, porque ele não resolvia porra nenhuma. Lavo. Cagueta mesmo, quero é rolo. Era briga. Depois põe o nome aqui na tarja preta aqui do vídeo. É. Quem que é? Viu, mas você quer que eu fale um negócio para a gente não estender muito? Esse cara foi o meu melhor chefe, não foi líder. Meu melhor chefe. Porque tudo que ele fez, eu sei que eu não devo fazer. Te ensinou com o contrário, né? Ele me ensinou tudo que eu não devo fazer com pessoas. E, cara, olha que legal, né? Você tem uma forma evolutiva de olhar para as coisas, porque você poderia falar, cara, se eu trombar esse cara na rua, eu vou passar uma rasteira nele. Mas você aprendeu alguma coisa, isso é importante. Isso evita vitimismo. Pô, aprendi o que eu não devo fazer. Então, tá bom. Sim, e convivi muitos anos, uma convivência normal. Cara, é o estilo dele, é o estilo contrário ao meu, respeito e vou fazer do meu jeito, minha carreira, do meu jeito, porque eu não concordo com o estilo de liderar dele, mas nem por isso eu agradeço até hoje. Vixe. E aí, esse é um ponto legal, cara, que vale até como dica para as pessoas. As pessoas muitas vezes falam, cara, o que fazer quando os meus valores não coincidem com os valores do meu líder? A primeira coisa é verifique se esse valor do teu líder é o valor da empresa. Se faz sentido isso aí. Né? Então, caso contrário, se não for, procure entender por que ele está exercendo desse jeito, se não é algo da empresa. Se for, se é a cultura daquele local, aí eu diria que talvez é sinal para você poder olhar para outros lugares, né? Para você poder ter um ambiente onde você possa vivenciar os teus valores. Isso é uma coisa que é da hora pra caramba, você está num ambiente profissional que você consegue ser você, de verdade, cara. Isso é importante. Isso não tem preço, não tem preço, cara. Muito importante. O que mais, Brunão? Só? O que Quer mais, deixar mais alguma? Conta aí. Tem alguma dica aí que você quer deixar para a galera, ô Marlon? Alguma dica para deixar para a galera? Pô, dica número 1, faz meu curso de liderança gratuito que está lá na plataforma da Fundação Bradesco. Vou deixar o link aqui. Deixa o link aí. Mas por quê? Porque, ó, galera, esse é um curso que a gente criou dentro da CIT, e esse curso, durante a pandemia, a gente resolveu abrir para o mercado. A gente não sabia se ia dar certo, porque foi um curso criado para a cultura da empresa, a gente testou fora e deu certo. E hoje, na Fundação Bradesco, tem mais de 37 mil pessoas que já fizeram esse curso. Ele é gratuito, 100% gratuito, 100% online. Então, é um curso principalmente para pessoas que querem começar. Pô, não sei por onde eu começo na liderança. Faz o curso lá. É um total de 4 horas de curso. Esse curso, inclusive, ele tem legendas em inglês e português. Então, pessoas até de fora do Brasil que não falam português podem fazer para poder trazer um mindset novo, esse mindset do líder colaborativo. Está lá disponível. Essa é a dica número 1. Desculpa. A dica número 2, eu diria que assim, jamais deixe de trabalhar o teu autoconhecimento. Encontre formas de você fazer isso. Existem várias formas de trabalhar o autoconhecimento. Fazendo mentorias, fazendo acompanhamento de coaching, fazendo terapia. Pô, meu primeiro movimento de autoconhecimento foi fazer terapia, cara. E eu era um cara que eu mal sabia o que era terapia. Para mim, terapia era coisa de gente doida. E, pô, eu faço terapia. Tem muito disso, né? Cara. E terapia é puro autoconhecimento, cara. É puro autoconhecimento. Então, na minha visão, um líder... Assim, ó, vou dizer que terapia seria um movimento para todo mundo, sabe? Todo mundo deveria fazer. Pudesse fazer isso. Mas para a camada mais alta das empresas, a gente fala, né, das lideranças, top leadership, né, executivos, diretores, pessoas mais sêniores, eu diria que isso é uma obrigação, cara. Porque quanto mais você convive com pessoas, mais você precisa se conhecer. Caso contrário, os conflitos começam a ficar muito aguçados. Então, pô, investe no autoconhecimento. Isso é um negócio que vale a pena investir, que você vai colher lá na frente frutos maravilhosos. É o tal do autoconhecimento. Foca nessa parada que não tem erro, não. Chique demais. Tá bom por hoje?
Ah, aprendemos bastante, hein? Fique no último, não? Chique demais, cara. Mano, demais. Valeu por ter aceitado o convite. Quando é que vocês vão chamar eu para tomar uma cerveja aí, nesse espaço? Essa parte é boa, hein? Você Pô, mora em Campinas ou Americana? Nenhum dos eu dois. moro em Paulínia, mas eu moro bem na entrada de Paulínia, em Betel. É praticamente Barão Geral. Perto, Pertinho. perto. Bora Hoje é tomar. amanhã já. Bora, bora. Ou se Vamos quiser fazer o tomar, próximo. pode vir aqui sexta-feira. Que de sexta a gente começa Ô, meio-dia. Tem uma carnona que chia na churrasqueira também aí ou não? Tem um escadão? Tem. Tá bom. Aqui, tem até barman aqui, mano. Vocês estão em Americana? Americana. Pô, fizeram uma propaganda para mim de uma. Eu gosto pra caramba de carne, galera. Pô, sou fanático por carne. E falaram que tem um rodízio de carnes aí, passando pedágio, que é fantástico. Vocês conhecem isso? É Antiga Rio a... Grandense, não é? Passando pedágio vindo de São Paulo. Isso. É, a antiga Rio Grandense. Rio Grandense. Rio Grandense, legal, hein? Mas Fiquei mudou o nome. Aqui em Americano tem uma nova que é boa, né? Como chama aquela que nós fomos? Você foi? Fogão Nobre. Fogo Nobre. Fogo Nobre. Fogo Nobre. Fogo Nobre. Boa também. Boa também. Boa e barata. Isso aí. Só falar o dia que você vem aqui. Se vier de sexta, tem até barman aqui de sexta-feira. Ô, rapaz, aí sim, hein? A gente não, se chegar umas 3 horas, a gente não garante conversar com você. Tem que chegar no meio de meia no máximo. Muito bom. Valeu, Marlon. Obrigadão, valeu, viu? hein? Obrigado. Galerinha, obrigado, viu? Gratidão imensa. Foi um prazer. Valeu. Vamos para cima. Vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição. O link do curso também. Você nunca gratuito. lembra, você vai lembrar? Vou lembrar, lógico que eu lembro. Eu estou dando um feedback, não foi para dar feedback? Não, eu lembro. Pode ver lá a descrição dos vídeos. Tá bom. Se você gostou, já deixa o seu like aqui, comenta, compartilha, se inscreve e marca o sininho para você receber a notificação toda quarta-feira aí, 11h47. Episódio novo. Totalmente. Ponto. Muito bom. Valeu, galera aí. Até semana Valeu, que vem. galera. Abraço. Valeu. Valeu. Valeu.